Fala galera do Café com One, aqui quem fala é o PR e hoje vamos falar sobre o meta que tivemos no regional. Eu fiz um vídeo aqui na semana passada falando sobre os decks que mais iriam aparecer aqui no meta, né, e o que a gente teria que se preparar para jogar contra no regional e que você ia mais ver lá. E vamos ver se as informações que eu falei aqui estavam corretas, se fazia sentido o que eu estava falando ou não. Antes disso, recadinho para vocês, o nosso playmat de 1 ano de canal está aí na descrição para vender, que é esse playmat que está na minha mão aqui. Ele tem um selinho aqui, ó, do nosso 1 ano de aniversário do Café com One Piece. Então dá uma olhada na descrição. Não é numerado, porém é limitado, então vai ficar disponível na loja por um tempo, depois vai sumir, então aproveite para pegar agora enquanto tem. Esse aqui era numerado, ó, já acabou. Se você não garantiu o seu, nunca mais você vai ter, então já perdeu. E tá aí na descrição, dá uma olhada aí pra gente. E vamos pro vídeo, vamos falar desse meta aí, desse regional de 2025 que tivemos aqui, um dos maiores campeonatos que tivemos na UP11 aqui. Bom, regional começamos aqui, né, foi dia 2 e 3, né, teve um top cut, top 16, e vamos ver os decks que mais apareceram aqui, né. Eu fiz um vídeo semana passada, no vídeo de hoje vamos ver a realidade, o que rolou. Vemos aqui que praticamente cravamos, né, os decks que iriam mais aparecer e seriam mais jogados e seriam melhor ranqueados ali dentro da distribuição de líderes, né. A gente pode ver que os dois Luffys aqui, tanto o P quanto o GP, era a maior parte do field, né? Você tem 112 do P, que era o pick mais safe possível para você jogar. E temos aqui 63 do Luffy GP, também um absurdo. Belobet ali, o matador de Luffy, ali muito bem pontuado, também 51 deck deles. E Bonnie 36, Stitch 26, os remanescentes aí. E Smoker, surpreendendo aqui, né? Eu falei que ia ter bastante Smoker e realmente teve. E por último ali, o nosso Bug. Se você ver aqui na semana passada, no meu slide da semana passada, se você viu o vídeo, você viu que os decks que estão, esses 4 que estão com a caixinha dourada, que seriam as melhores escolhas para você jogar, e realmente você viu que foram os decks que mais apareceram no meta, então a gente acertou totalmente aqui. E as outras decks que eu coloquei aqui pontuado também, foram também decks que estavam aqui no regional, né? Você pode ver que foram os decks que mais apareceram, que eram os decks que você tinha que se preparar para jogar contra, e realmente foi o que tivemos na realidade, né? Vamos lá, aqui é o gráfico que está no nosso Instagram. Se você não segue a gente no Instagram, dá uma olhada aí na descrição que tem o nosso Instagram e Café com One Piece, dá uma olhada lá que a gente mostrou esse gráfico aqui das aparições, né? Então a gente teve mais o PGP, Bonnie, Titch, Smoker e Bug. Aqui foi a distribuição top 16 e top 32, que a gente vai dar uma destrinchada nisso daí logo mais. Temos aqui o top 32 e o top 16 dominado por Luffys. Você pode ver aqui que a maior parte das pizzas aqui eram Luffys, tanto GP quanto o P, e depois vem a Belobet ali numa pequena faixinha. E aí temos Lute Bonnie no top 32 ali aparecendo, né? E algumas outras aparições estranhas, até uma Lin ali temos. Que é, inclusive, o Fideleira vai fazer um vídeo aí pra vocês desses decks diferentes que pegaram top aí. Então fica de olho aí no canal que vai ter mais vídeo. E aqui vamos chegar onde eu quero falar mais sobre isso com vocês. O que tem nessa tabela aqui que não tá no Instagram, está nesse vídeo. Top Conversion. O que é o Top Conversion? É quantos desses decks tiveram no field versus quantos pegaram top. Então, se você é um jogador de UP, foi lá, comprei meu deck UP, vou jogar. 15% dos jogadores que escolheram jogar de UP pegaram top 64. Então, isso é um número muito bom. Eu digo que qualquer número ali acima de 7% já é um número excelente para qualquer deck que você vai jogar num grande campeonato. Então, você pode ver aqui, na primeira linha, no top 64, dos 112, 17 estavam dentro do top 64. Isso é um número excelente para qualquer deck. E, inclusive, aqui a gente pode ver que um deck que era muito forte, a melhor escolha para o regional, tá aqui, ó, Green Purple Luffy. Temos 63 decks deles, 63 aparições, inclusive eu era um deles, né? Não fui tão bem, infelizmente, não sabia jogar muito bem com o deck, não me preparei. Sou jogador de deck preto, não tem o que fazer. 16 dele pegaram top 64. Isso equivale a 25%. Então, 1/4 dos jogadores que escolheram jogar com esse deck e foi jogar estavam dentro do top 64. Para você ver o quão forte estava esse deck. Então, muito absurdo esse número aqui, né? Você pode ver que é um líder muito consistente. Talvez um possível ban aí em algumas coisas desse deck, né? Que tá ficando muito forte, né? Talvez o próximo ban aí afete esses dois, né? Que é a maior parte de conversão aí, né? Seguido por Belobet, que a gente falou que Belobet seria muito forte também, né? A gente tem 51 jogadores, 5 aparições no top 64, que se equivale vamos arredondar para 10% aqui, vai, porque tem um a mais ali, vai. 9,8, 10% aqui, então 10 jogadores aí chegaram dentro do top 64. E lembrando que
quanto mais alto você estava, era mais fácil você encontrar um desses Luffys. E a Belobet tem match muito boas contra esse Luffy, que a gente pode ver que foi o deck que brilhou no regional aí, que foi o grande campeão, né? Foi o Borges, que jogou de Belobet. A gente, inclusive, tem ele jogando o top 8, top 4 e top 16 em vídeo lá. Se vocês quiserem que eu narre esses vídeos, falem aí. Comentem aí se vocês querem que eu traga esses vídeos narrados aqui. E top 32. Vamos lá. Do top 32, 8% dos UPs estão dentro do top 32. Então, dos 112 jogadores, 9 chegaram dentro do top 32, que é um número também muito legal. Lembrando que eu falei acima de 7 é um número muito bom. Então, você vê que perdeu ali do 15, baixou para 8, mas ainda é um número bem expressivo, um número bem grande, né? Dentro de um top 32, um campeonato com mais de 500 players, é um número excelente. E, de novo, surpreendendo, 11 jogadores, 17% dos 63 chegaram dentro do top 32 jogando com Green Purple Luffy. Muito forte isso, muito forte. Você pode ver que é o deck que mais chegou dentro do top. Era o deck mais consistente para você jogar e pegar uma grande premiação, ser muito bem ranqueado aí, né? Então, quem escolheu esse deck foi com os números de baixo do baixo. Inclusive, eu escolhi ele, né? Mas tava sabendo muito ali do que jogar no meta, né? Só tinha que saber jogar com o deck, né? Que não era o meu caso. Mas você pode ver aqui que era um deck excelente, muito forte para você jogar. Tem que treinar, né? Mas muito forte. Belobet, ainda acima de 7%, então continua uma escolha muito boa. Aí do top 64 pro 32, a gente vê que a Bonnie caiu para 5%, então não tava ali tão legal aqui no Meta Conversion, né? Então você vê que a Bonnie começa a perder justamente por causa dessa fatia de pizza aqui dentro do top 32, ó. Você vê que os loots tiraram a poeira do deck ali e foram jogar de loot. Então esses loots aí acabaram com você, jogador de Bonnie. Mas, enfim, acontece, né? Então dentro do top 32 tivemos apenas 2 Bonnie com uma taxa de conversão bem baixa. E Teach e Smoker nem se fala, né? Zeraram, né? Os dois que apareceram aqui que estavam com uma taxa de conversão bem baixa. Inclusive o Bug tava aqui acima de 8, tá tranquilo. Acima de 7 tá tranquilo. Então o Bug também continuou aqui melhor que o Teach, né? Você pode ver aqui. Tava bem melhor que o Teach, bem melhor que o Smoker. Então foi um deck excelente pra você escolher. Inclusive o Smoker joga muito bem contra Bug. E a gente pode ver que o Bug foi melhor. Inclusive o Bug continua aqui no top 32 com 4%. Baixa um pouco. Bonnie baixa um pouco, os 3 melhores aqui, a nossa tríplice aqui, né, o PGP e Belobet. Muito bom esses decks para você jogar um grande campeonato, como foi, né, a gente falou aqui antes e tá aqui na realidade que a nossa análise antes estava totalmente correta. Então, se você não viu o que eu falei no vídeo anterior, vai lá no vídeo anterior da minha meta-análise e vê o que aconteceu aqui no campeonato, você vê que tá dentro aí. E dentro do top 16, logicamente vai diminuir o número de decks aqui, só vai pegar tinha top 16 dos mais jogados, que chegou no top 16. Temos aqui novamente o GP, absurdo, 11%, então da 63 pessoas que jogaram lá, 7 chegaram dentro do top 16, dentro do top cut, né? Então isso é muito forte, é muito bom, né? E ali o GP caiu um pouco, somente 5, né? Tinha um field maior, chegou somente 5%, Belobet 3, e o Bug ainda tinha um bug lá, que é 4%, que é muito bom. Do lado temos uma planilhinha aqui, ó, que é o quê? O que tinha dentro do top 16, né? Então, o único deck diferente aqui é a Yamato, né? Que você vê que a Yamato teve só 12 aparições, porém dentro do top 64 tinha 12 Yamato. Com 12 Yamato, isso quer dizer 16% aqui de conversão. Lógico que foi menos testado que esses 3 decks aqui de cima, né? Que quanto mais vezes tem esse deck, mais esse deck vai ser testado contra o meta, mas a Yamato estava aqui muito bem posicionada dentro do top 32 ainda com 8% e dentro do top 16 com 8%, sendo o segundo melhor deck aí pra você topar no regional, né? Yamato, que tá lá com menção honrosa do meu vídeo lá, mas Yamato surpreendendo muito aqui. Então, excelente. Se você quer ver essas listas, mais pra frente aí o Fideleiro vai trazer um vídeo falando das listas aí. E se você gosta do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o like, dá trabalho fazer isso aqui. O like é de graça, só deixa o seu like aí. Se você não é inscrito, quer mais conteúdos como esse, se inscreve no canal. E pra quem viu até agora, já sabe, né? Valeu e até a próxima.